E aí, galera? Tô aqui tentando conectar aqui essa onda. Tá uma luz aqui, mas não tá rolando não, velho. Nossa, pisca aqui. Deixa eu ver. Deixa pra lá. E aí, pessoal? Beleza? Tudo certo? Como é que vocês estão aí? Muita gente bacana chegando. Deixa eu ver aqui. Massa. Muita gente, né? Legal. Então, hoje eu vou conversar, galera, com um camarada que eu passei a conviver mais lá no Congresso. Ele não é deputado, ele é senador pela Rede. A Rede é um partido que tem uma turma muito boa, né, que tem uma relação bem bacana, desde o Randolph, a Joênia e com ele também o Fabiano Contarato. Bem, Fabiano ele é do Espírito Santo, ele é ex-delegado, professor de Direito, e eu selecionei aqui algumas pautas que a gente tem em comum, né? O Fabiano ele tem uma luta contra a corrupção, ele tem uma luta também, uma história na construção de uma sociedade com uma consciência ambiental, né? Com inclusão social e contra toda forma de discriminação, né? Eu acho que, resumindo aí, talvez, ele vai chegar aqui logo mais, ele vai poder falar até um pouco mais sobre ele também e as lutas dele no Congresso. Deixa eu ver aqui se o Fabiano tá na área. Ele já tá, tem gente solicitando aqui. Opa, olha ele aqui, ó. Vamos ver se consigo enxergá-lo aí. Vamos lá. E aí, Contarato? Tudo bem, filho? Tudo bem, meu irmão? Como é bom te ver aí, cara? Como é que você Eu tá? também. Esse confinamento faz a gente repensar tanta coisa, né? Às vezes a Pois gente está é. tão perto. Eu estava falando isso outro dia com minha família, meus sobrinhos. Nós somos em seis, eu sou o mais novo, tenho 12 Aham. sobrinhos. E às vezes a gente está perto e não dá lá aquele afago, aquele beijo, aquele abraço. Hoje eu falo, vai servir para a gente repensar muita coisa essa pandemia. Pois Pensar em é, Deus, Contarato. faço mal. E com quem você tá na sua casa aí? Estou com meu esposo e meu filho. Poxa, que legal, né? Eu também, assim, até a gente ficou assustado, né? Tô com Fátima. É, eu vi agora que tem uma foto dela ali, ó, não sei se dá pra ver. Um retrato pintado, né? É a marca dela, viu? Ela deixou a marca ali nas lives, né? Mas, É, assim, ia ser muito difícil, né? Passar longe de um companheiro, da companheira, né? Assim, porque é um período tão difícil, né? De você acordar e ter que estar em isolamento. A gente ainda tem a oportunidade de trabalhar à distância, né? De é, estar acompanhando as sessões, de estar estudando, de estar construindo e apresentando bons projetos. Mas, assim, para as pessoas que não têm essa oportunidade de sair de casa, que não trabalham em serviços essenciais, e precisam ficar ali enclausurados, né? Os dias passam, as semanas voam, né? E às vezes, né, o estado de humor sobe e desce, né? Assim, tenho conversado com algumas pessoas pelo telefone, por conferência, e são os mais diversos relatos, né, Contarato? Porque é um momento ímpar para a humanidade, não é verdade? é, é isso mesmo. É, É um momento ti- muito delicado que a gente passa, tanto pelo âmbito da pandemia, mas também pelo momento político no Brasil. Eu acho que a população brasileira ela tem que parar e refletir, mas com serenidade, com sobriedade, com equilíbrio, não com extremismo, polarização, porque, Túlio, contra fatos não há argumentos, né? Só não Uhum, consegue enxergar. Eu, por exemplo, tem vários tópicos que a gente pode conversar, mas, por exemplo, eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente e o que está acontecendo na área ambiental é indescritível. Na área da educação, é a mesma coisa. Na área de uhum, segurança pública, e olha que eu sou da segurança pública, uhum, o uhum, decreto das armas, como lida com segurança pública, com a violência, é um caos. Com a uhum. saúde, nós estamos há quantos dias sem o ministro da Saúde? Pois é. Então, tem muitas coisas. Eu acho que esse papo vai ser Olha a capa proveitoso. do jornal de hoje. Dá para ler daí? Sem ministro, isso mesmo. Pois é. Então, uma deriva, né? A sensação é essa, né? De um país que está à deriva. Por isso que nossos partidos, né, entraram, né, também, não só por conta dos crimes, né, que já foram cometidos, mas principalmente, eu costumo falar isso nas reuniões que a gente faz do partido da bancada, principalmente pelos crimes que vão ser cometidos, né? Assim, um governo que não demonstra sensibilidade a essas tantas famílias que estão expostas a esse vírus, um governo que não apresenta soluções para esses diversos problemas sociais que a pandemia trouxe para o Brasil.
um governo que, muito pelo contrário, assim, no lugar de conscientizar as pessoas, termina estimulando as pessoas a saírem de casa, porque diz que precisam ganhar, as pessoas precisam ganhar a vida, né? Precisam botar o pão na mesa. E o mais absurdo, Contarato, que eu tenho percebido, é que o próprio governo, às vezes, provoca isso, né? É o auxílio emergencial que não chega, que está em estado de análise, são as pessoas que não são atendidas, e não tem como recorrer, muitas vezes. A gente fez uma reunião com a Caixa Econômica, uma reunião péssima. Eles não responderam nenhuma das nossas perguntas, né? Nós, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Reunimos com os dirigentes da Caixa Econômica Federal. Não tem responsabilidade pelas pessoas que estão na fila, ali, aglomeradas, né? Para pegar aquele benefício. Assim, a situação é desesperadora, né? Por isso que eu acho que nossos partidos também tomaram a frente, né? E pediram, né, o quanto antes que se abra esse processo de impedimento para tirar esse maluco que está aí fazendo besteira o tempo todo. Não é isso? É isso mesmo. Deixa eu falar um pouquinho pro pessoal, né? Eu como abri aqui a live, Contarato, eu acompanho a tua atuação, né? Primeiro, admiro o teu trabalho no Senado, né? A gente tem uma turma boa né, da juventude aí que se comunica com a gente pelas redes sociais, e o feedback dessa live aqui foi muito bem avaliado, né? Pô, Contarato é um cara massa, né? As ideias, né? E você tem muitas, acho que posso dizer, muitas áreas que a gente atua de forma complementar, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. E aí eu vi, tu és membro da comissão da CCJ, né? Da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão do Meio Ambiente, somos titular também, porque estamos na Comissão das Fake News, né? Que acontece em comissão mista, né? Que nós fazemos parte. Né? Você está também presente na Comissão de Direitos Humanos, né, no Senado e no Conselho de Ética. Não é isso, Contarato? Comissão de Educação, Comissão de Assuntos Sociais. Meu Deus! Pois é. O que não falta é pauta, né? E depois dizem que político não trabalha, né? Eu acho que eu chego no Senado, minha rotina, fora a pandemia, assim, chego bem cedo, 8h30, sem hora para sair, mas eu faço muito bem. Eu quero comentar contigo uma pesquisa que saiu hoje, inclusive, da XP, que eu acho que a gente pode abrir essa análise do governo fazendo uma avaliação dessa pesquisa. Mas antes eu queria te parabenizar por 4 projetos, proposições que eu vi aqui tua, que eu achei assim, extraordinário, né? Um é o PL 1322, que concede meia entrada em espetáculos artísticos culturais para quem é doador de sangue, né? Quem é doador regular de sangue, né? Um baita projeto. Um outro que estabelece a paridade de gênero, né? Homens e mulheres, né? Nas postulações de candidaturas, né? De vereador, prefeito, deputado. Um outro projeto que eu vi, que é o PL 391, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de aplicativos de entrega, né? Ou seja, Raps, iFood, essas empresas como um todo, para que elas ofereçam um seguro acidente para as pessoas que trabalham nessas empresas, né? E eu digo isso porque eu vi um acidente terrível, né? De um ciclista que, bem, não veio a óbito, né? Mas bateu um carro, caiu, se machucou completamente ali. Outras pessoas pararam, a gente parou para ver o que tinha acontecido. Mas assim, aquela pessoa, se quebra uma perna, por exemplo, né? Ela não tem nenhum tipo de suporte da empresa, né? Para que continue exercendo a função. E um outro trabalho teu que institui uma política nacional para a população em situação de rua, né? Que é o PL 1577. Bem, são 4 proposições que eu parabenizo aí, antemão, por esse trabalho aí no Senado, senador. Obrigado, amigo. Bom, eu queria também, Túlio, agradecer e falar que eu sou um admirador seu, que você dignifique muito a honrada classe dos políticos, que o pouco contato que nós temos, a gente não precisa estar junto com a pessoa todos os dias para compreender, né? Eu acho que a gente fala muito com o olhar, com o falar, a gente fala com a alma também. E eu tenho muito orgulho de estar participando nessa legislatura, tendo você como deputado, como meu colega, como meu amigo, que eu tenho certeza que nós vamos fazer com que aquilo que já está na Constituição, né, que todo poder emana do povo. Eu acho que as eleições de 2018 ela deu um recado muito claro. A população está cansada dos mesmos resultados. E quando você falou aí dos motoristas de aplicativo, eu consegui aqui também aprovar um destaque nosso, que eu sustentei, para repassar o valor dessas grandes empresas, porque a Uber, aqui no Brasil, ganhou
US$ 1 bilhão em um ano. Então, o meu destaque foi aprovado, foi derrubado aí na Câmara e nós restituímos aqui de repassar 15% do lucro dela vai direto Uhum. para o motorista e não pode repassar isso para o consumidor. Mas por Uhum. que isso? É necessário que a população entenda que nós já viemos com um discurso de desmonte, porque para conseguir direitos no Brasil é muito difícil, mas para perder é muito fácil. Então nós viemos com a reforma trabalhista de 2017 com o discurso de que ia alavancar a economia, gerar emprego e renda, e que, na verdade, foi um verdadeiro golpe na CLT. Né? Foi ali que foi instituído o trabalho intermitente, foi ali que estabeleceu que mulheres grávidas e lactantes trabalhassem em ambiente insalubre, e que se não fosse o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, declarar inconstitucionalidade, estava valendo isso. Foi ali que nós Uhum. tivemos a homologação de contrato de trabalho feito pela empresa, que antes era só pelo sindicato ou pela Delegacia Regional do Trabalho, passou a ser feito pela empresa, pelo empregador. Quer dizer, aí vem em 2019 com o mesmo discurso que vai gerar emprego, alavancar a Carteira economia. verde e amarela, né? Aquela ilusão de uma carteira que vai dar emprego para a juventude. Quem é que está A contratando, reforma, né, Contarato? a Em plena reforma da pandemia. Previdência, a reforma da Previdência. E Pois hoje, é. para quem é funcionário público, com todo respeito, eu sou funcionário público com muito orgulho, mas você Uhum. tem estabilidade, você tem paridade, você tem integralidade. Agora, eu tenho estudos que comprovam que uma pessoa de carteira assinada, quando tem carteira assinada, ela não fica um ano com a carteira assinada, ela fica de 4 a 8 meses. Então, para ela Uhum. alcançar 40 anos para poder se aposentar com o valor teto do INSS, ela não vai conseguir isso. Então, Uhum. é muito triste você entender que esse não é um governo dos pobres, esse não é um governo das mulheres, esse não é um governo dos índios, esse não é um governo da população quilombola, das pessoas com deficiência, esse não é um governo das pessoas vulneráveis. Esse governo é dos banqueiros e dos grandes empresários. Com certeza. Isso se reflete na avaliação que eu quero mostrar agora. A avaliação que foi feita do governo, não sei se vocês conseguem ver daí, né? Aqui Uhum. mostra, 100%. aqui são dois presidentes, né, que tivemos recentemente, né? Michel Temer, que estava com uma avaliação péssima, né? E o atual presidente Bolsonaro, que veio com a rejeição, aqueles que consideram o governo ruim ou péssimo, era apenas 20%, né? Chegou a 17%, e daí em diante, de fevereiro de 2019 em diante, só fez subir. E nesse período do coronavírus, né, que a gente tem observado, pela falta de gestão mesmo, né, e pelos Uhum. absurdos que o próprio presidente fala, subiu de 36% para 50%. Ou seja, de cada dois brasileiros hoje, Contarato, um acha o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Ao mesmo tempo que a reprovação do governo sobe, a aprovação do governo diminui. Né? A aprovação que estava em 32%, em 31%, no início de abril, por exemplo, ela caiu e hoje está em 25%, né? Aquelas pessoas que acham... Cá entre nós, viu, Contato? Não sei você, mas eu acho ainda esse número muito Muito bom para um governo muito bem. ruim. Qual é a tua opinião? Olha só, você me provocou, então eu vou falar, porque não tem como. Se você pegar na área, vamos pontuar. Se você pega na área da educação, quando a gente pensa que o ministro da Educação, que inclusive nós entramos com o pedido de impeachment dele, ele me vem falar que o Enem não é para corrigir desigualdade social, mas para selecionar os melhores. Uma pessoa dessa, ele não serve para nunca ser ministro. Então, Nunca você abriu a Constituição, né? Nunca abriu a nunca, Constituição, eu acho. não sabe o que é a realidade, né, Túlio? Então, você pega assim, 27,3% das escolas públicas de ensino fundamental no Brasil, apenas 27,3% das escolas, elas contam com biblioteca. Apenas 37% contam com quadra esportiva. E 8% só tem laboratório de ciências. Então, você vê, a concorrência é desleal. Tirando as universidades federais, os institutos federais, que a qualidade é muito boa, mas para o acesso para essas universidades, se não for o sistema de cotas, o filho do pobre ele não entra. Então, você Uhum. vê, eu tenho dados que ele deixou, houve um empossamento no Ministério da Educação de 4,3 bilhões de reais. O que é empossamento? O dinheiro está lá, mas por falta de gestão ele não consegue usar. Uhum. Houve
um resgate da Operação Lava Jato de R$ 1 bilhão, também no Ministério da Educação, que ele também não conseguiu gastar. Então, consequência disso, o orçamento que em um ano era 123 bilhões, passou a ser de 103 bilhões. Houve uma queda disso. Então, esse governo, ele cortou 16% da educação, 4,3% da saúde, cortou da segurança pública, que é o tripé, que são as áreas mais sensíveis. Mas ele aumentou no Ministério da Defesa o gasto em 22,1%. Então, quer dizer, qual é a prioridade desse governo? Militares. Um governo que trata essa pandemia como gripezinha, e nós já chegamos a 18 mil pessoas morrendo, em que um dia morrem 1.179 pessoas. Quer dizer, isso eu estou pontuando na educação. No meu estado, o Espírito Santo, que eu amo, e quero aqui mandar um beijo para toda a população capixaba, tem professor no meu estado que, para trabalhar 25 horas semanais, ganha um salário mínimo. Peraí, não tem, isso é inadmissível, quando nós sabemos que existem funcionários, tanto na Câmara como no Senado, que ganham 20, 30 mil reais. Quer dizer, quando nós sabemos que algumas profissões têm só de ticket de alimentação, você pega Tribunal de Contas, magistratura, me perdoe, você tem várias funções públicas que só de ticket de alimentação é mais de R$ 1.200. Então, quer dizer, eu estou falando que de um professor ganha um salário mínimo e que você tem outras categorias que... Então, você falar que nós vivemos num Brasil em que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, existe uma grande disparidade também no serviço público, né, Contarato? Assim, eu até fiz um recorte do contra-cheque que eu recebi dos auxiliares de ensino básico, né, do Recife, que o salário não passava de R$ 1.300. Como é que você congelar por 2 anos um salário de R$ 1.300, que naquela categoria lutado, e eu participei dessas lutas e tive na prefeitura junto com eles para desenvolver um plano de cargos e carreira para esses profissionais, né, e salários, justamente. É inconcebível, né? O governo viu um ministro da Economia a público falar que o serviço público é um serviço... existem privilegiados, né? Mas boa parte do serviço público ainda, né, são de pessoas comuns ali que não têm super salários, né? Eu tenho muito orgulho de ser funcionário público. Agora, a grande massa dos servidores públicos, seja no âmbito federal, municipal, estadual, elas não são dos altos salários. E ainda, nós somos intitulados como parasitas. E aí eu queria aproveitar, já que você tocou nesse ponto, Túlio, eu queria seu empenho na Câmara dos Deputados, porque eu apresento, hoje, inclusive, é o dia do técnico e do auxiliar de enfermagem, e recentemente nós tivemos o dia dos enfermeiros, que são profissionais que têm uma luta por dignidade salarial, porque a dignidade profissional passa por uma dignidade salarial também. E por jornada, né, Contarato? Também por jornada de 30 horas. Então, eu apresentei um projeto de lei aqui no Senado para instituir o piso nacional de salário para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Então, isso vai ser esse projeto está corrigindo uma injustiça, porque são verdadeiros heróis que estão na linha de frente. Você sabia que só nessa pandemia já morreram 128 enfermeiros? Quer dizer, mais de 4 mil profissionais na área de enfermeiro estão contaminados. Então, eu acho que nós temos muito que contribuir, e aí eu tenho certeza da sua sensibilidade. Agora, se a gente fosse falar na área ambiental, meu Deus, perfeito. outro. Sou profissional de saúde, Contarato, e pode contar com o nosso apoio na Câmara com relação ao projeto, né? Não só com relação ao piso salarial, mas a jornada de 30 horas, que essa é uma luta que já está há mais de 20 anos, esse projeto rodando no Congresso, e isso não destrava, é impressionante. Além desse empenho que a gente vai ter lá, a gente apresentou também um projeto que destina os EPIs, né, equipamentos de proteção individual, prioritariamente aos profissionais da área de saúde, né? Não só EPIs, como também o leito, né, os leitos para aqueles profissionais, para que eles possam se recuperar o mais rápido possível e voltar à atividade, né? Para a gente incluir o leito foi muito difícil, né? A gente conseguiu incluir a prioridade dos EPIs, né, para esses agentes da área de saúde, mas a questão dos leitos, o entendimento da maioria dos parlamentares no Congresso, na Câmara, foi que cabe ao médico dizer quem deve ser a prioridade, né, no tratamento, né?
também tem a questão da probabilidade, né, do paciente. Ele a gente compreendeu, mas nosso projeto foi acatado parcialmente, né? Eu acho que é esse trabalho que tanto o Senado quanto a Câmara vem fazendo em conjunto. Eu acho que a gente tem conseguido dar respostas a essas crises. E aproveitando, falando sobre outros poderes que têm atuado e a ineficiência do governo federal, eu vi essa outra avaliação aqui, ó, que é dos governadores. Não sei se você consegue ver. Aqui, nesse ponto, foi quando iniciou a pandemia. E olha como cresceu. De 26% de avaliação boa ou ótima dos governadores, isso cresceu para 44%. E se manteve nesse percentual até agora, está em 42%, né? Mas foi o vácuo deixado pelo Poder Público Federal, né, que fez também com que os governadores precisassem entrar em ação ali, né? Foram eles que construíram os leitos, né, provisórios, eles que estão correndo atrás de respiradores, eles que estão na ponta ali com prefeitos, destinando recursos para que as prefeituras possam mandar aqueles pacientes, aquelas pessoas para os centros de tratamento. Eu acho que na política, né, a gente tem essa frase, né, não existe um espaço vazio, né? E o governo deixou um vácuo aí, né, no combate à pandemia do Covid, né? Que ainda bem que foi preenchido, ainda bem por um lado, né, está sendo preenchido por alguém, por algum ente público, né, os governos estão preenchendo e prefeituras, mas por outro lado é uma desincronia absurda, Contarato, que a gente observa nas medidas que estão sendo tomadas, né, pelos prefeitos e governadores. Todos os dias eu publico, né, eu faço um levantamento das principais matérias que têm acontecido nos estados e prefeituras. Abre comércio, fecha comércio. Abre rua, fecha rua. Obriga a usar máscara, desobriga. Sabe? E não é possível fazer com que um país do tamanho do Brasil saia de uma crise tendo tanta falta de sincronia nas medidas de combate ao coronavírus, né? E por isso, assim, faz muita falta um presidente nesse momento, né? Um gestor, né, com capacidade. No Espírito Santo, graças a Deus, a nossa bancada também, tanto os 3 senadores e os 10 deputados, nós nos unimos, é uma bancada extremamente unida, e o que nós podemos fazer e fizemos junto com o governador, com os prefeitos, porque esperar do chefe do executivo não dá. Você vê, pela primeira vez, relatores da ONU, eles nunca direcionaram uma fala direta para um país, eles sempre fazem uma recomendação. E eles apontaram diretamente para a gestão do presidente da República do Estado brasileiro, falando que é uma prática que vai culminar com a morte de milhões de pessoas. E é isso que está acontecendo. Nós já somos o 3º país no mundo. Nós estamos perdendo Estados Unidos e Rússia. O Brasil é o 3º país. Em número de casos, né? Em número de casos. Então, quer dizer, o desmonte... Né, me perdoe, isso não é fala de que porque o meu partido é rede ou o seu é o PDT. Não, mas olha só, um presidente da República, ele tem que se portar, ele tem que saber a liturgia do cargo. Ele atacou a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele participou de encontros, de manifestações públicas com estímulo a fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Isso é crime de responsabilidade. A lei é clara. O artigo 85 da Constituição Federal ela não deixa margem. Quando você atenta contra qualquer um dos poderes, isso é crime de responsabilidade. Então, quer dizer, ele ataca a imprensa diuturnamente. Não tem como. Então, ataca a OAB, ataca o Congresso Nacional, ele nega a ditadura. O Supremo nega a ditadura, ovaciona a tortura, homenageia torturador. Absurdo, né, Contara? Legisla por medida provisória. O decreto da arma que eu entrei, tanto na justiça. Quantas ações que eu entrei contra o governo federal? 49 ações. Ou eu entrei em nome só, como cidadão, com ação popular, com arguição de descumprimento do preceito fundamental, com ação direta em constitucionalidade, com mandato de segurança, mas de total violação a direitos e garantias estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal, que a Constituição Federal é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, ou por tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, que ele também viola a todo momento. Então, ele queria armar a população através de decreto. Isso existe uma pirâmide de Hans Kelsen. Não pode o decreto se sobrepor à lei federal, isso é óbvio.
Então, quer Pois é. dizer, E são muitos ataques, né, Contarato, em todas as áreas, na área ambiental, na área dos direitos humanos, da educação, né, a gente fica se virando em mil, né. A gente entrou, você falou agora do Enem, né, entramos no TCU com ação para impedir a realização do exame agora, por conta justamente dos alunos que não têm acesso à e eu, informação, não têm e eu internet, né. protocolei no Ministério Público Federal, falando, Pois por é. favor, que o Ministério Público Federal, o Ministério Público ele tem uma função dúplice. Ele é Uhum. custos leges, ele é fiscal da lei, mas ele é dono dos delitos, ele é dono da ação penal. E não há que se falar em igualdade, né, Túlio? É. Nós temos Não, uma realidade, vocês nos deram um presente ontem, né? Com a aprovação, graças a Deus, 75 votos a 1, né? Veja né? só, o único senador que votou contra o adiamento do Enem foi o filho do presidente, né? Eles estão isolados em várias pautas, né? Muito porque, Contarato, isso é uma outra pauta para a gente discutir com mais tempo depois. Existe uma estratégia, né, de politizar Gente, tudo, né? Assim, tudo virou uma disputa política, né? Seja um processo de adiamento do Enem, né? Que qualquer agente público, né, saberia a importância de se adiar uma prova, visto que os estudantes não têm as mesmas condições. não Olha o tem. Nordeste, 36% apenas dos estudantes da zona rural têm acesso à internet. Se você for para o Norte, cai para 28%. Só praticamente, a cada 4 estudantes, só tem acesso à internet. Além disso, os professores, né? Como é que o professor vai dormir, né, sendo professor presencial e acorda numa plataforma EAD? Né? Existe toda uma situação que precisa se adaptar, né? É um momento ímpar para o Brasil, a gente precisa tomar medidas, né? E o adiamento do Enem é essa. Inclusive, eu venho falando que o calendário escolar ele não precisa estar casado com o calendário civil. O calendário escolar, vejo em outros países, né, que a pessoa muda de série no meio do ano, né? Não tem necessidade de a gente manter isso, né? Se precisar adiar por 2, 3, 4 meses. O Senado nos deu esse presente, né, quando aprovou o adiamento do Enem. Só que a proposta do governo é adiar em 30 dias ou 60 dias, né? Como é que eu vou Isso não vai definir? resolver. Como é que pode, né? Como é que eu vou definir se eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, né? Se ontem nós tivemos 1.179 pessoas que morreram num dia. Em um dia, um Não é recorde. razoável, né? Não é razoável. Então você está Uhum. falando aqui, você fala, o ensino público ele já é de péssima qualidade no ensino básico. Isso todos nós sabemos. Eu estou falando isso porque eu venho do ensino público. Uhum. Como volto a fazer a ressalva, com relação às universidades federais e institutos federais, a estrutura, a valorização salarial, os professores, tudo ali é muito bom. Agora, as escolas elas não têm acessibilidade. Elas não têm sequer acessibilidade. Elas não têm nada, como eu te falei. Elas não têm biblioteca, elas não têm quadra esportiva, não têm laboratório de ciências, não têm absolutamente nada. Os professores, todos os profissionais da educação são verdadeiros heróis. Então, presencialmente já é complicado, você imagina para uma realidade social de um país de desiguais. Né? Da pessoa que não tem... Muitos alunos vão para a escola para se alimentar com a merenda escolar. Agora você vai falar em internet, velocidade, ensino à distância. Não é razoável isso. Né? Não, e além do próprio fato da maioria não ter computador em casa, né? Aí você fala, não, mas tem um smartphone, quem não tem um smartphone hoje? Gente, como é que você vai colocar um aluno dentro de uma casa, muitas vezes minúscula, para ficar ali de frente de uma tela LCD mínima ali de um smartphone para aprender, né? Assim, é um absurdo. Mas vamos avançar isso daí. O Senado nos deu esse presente, né? A gente está pressionando o Rodrigo Maia para a gente trazer esse projeto do Senado e votar esse projeto. O Rodrigo está querendo conversar com o presidente, né? Ver ali com o governo se consegue chegar a um entendimento. Eu acho isso muito ruim. O governo quer estabelecer uma data sem previsão, né, desse coronavírus, né? Ninguém sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. Eu estava escutando uma matéria hoje num podcast até muito bacana da Renata Lopretti, né? O assunto, né? Hoje, inclusive, foi sobre vacina e que especialistas falam que isso pode durar 6 meses ainda, o isolamento, né? Uma vacina só pode, uma visão otimista para ter uma vacina para esse vírus é no final do próximo ano, né? Ou seja, a gente tem que se preparar, né, para o pior, né? Se algo surgir antes, que bom, né? Mas temos que estar preparado para o pior, né? Agora eu não consigo entender
Diz aí. Só complementando, eu acho assim tão insano a coisa, porque quando ele ficou enrolando para conceder um auxílio emergencial de R$ 600. Nós temos 459 municípios no Brasil em situação de pobreza e extrema pobreza. 70 milhões nessa circunstância. Agora, ele fez um aporte através do Banco Central de 1,3 trilhão de reais para os bancos. Quer dizer, o que ele podia fazer de um auxílio emergencial para aqueles que mais precisam, que era medida provisória, ele não fez. Ele exigiu que passasse por todo o processo legislativo e ainda ficou nesse imbróglio para pagar. Agora, para dar E fala que o dinheiro está acabando, né? Não sei se você viu ele falar. Vai acabar o dinheiro, né? No segundo mês, terceiro mês, está acabando o dinheiro. É um absurdo, né? 50 empresas do agronegócio devem 200 bilhões de reais em tributos à União. Executa essas empresas. Está na hora dos bancos darem sua parcela de contribuição nesse principal momento. Agora nós temos aqui. Por que nós não instituímos o imposto sobre grandes fortunas? Isso está lá desde 5 de outubro de 88. Por que nós está na Constituição, né? Está lá, no artigo 145, quem ganha mais, contribui mais. É a capacidade tributária, é a capacidade do contribuinte. Quer dizer, dinheiro tem. O que não tem é a vontade de ajudar aqueles que mais precisam. Perfeito. Né? É muito simples falar que a população tem direito à saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade. Essas pessoas estão morrendo nos corredores. Agora eu estou vendo, eu queria ver os neoliberalistas, você me perdoe, mas com essa coisa de Estado mínimo, eu quero Estado máximo. Porque agora o povo está dando valor, e as pessoas estão dando valor, do que é um sistema único de saúde. Qual é o trabalho desses médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas que estão aí, que estão doando suas vidas para salvar a população que mais precisa. Literalmente. Agora, esse governo, infelizmente, não é um governo dos pobres. Ele é um governo dos banqueiros e dos grandes empresários. Hoje saiu o Paulo Guedes falando que o governo se tornou sócio de uma das empresas aéreas. Claro. Para dar um aporte para o auxílio emergencial, ele não tem dinheiro. Agora vai se tornar sócio de empresas do setor aéreo. Essa daí eu não vi, não. Vou até procurar saber. Mas com relação a impostos sobre grandes fortunas, a gente precisa pautar isso no Congresso, né? Principalmente lucros e dividendos, né? Assim, que seria trazer para hoje uma lei, né, que já trata há décadas, né, da necessidade de se pautar impostos sobre grandes fortunas. Deixa eu te falar uma outra pesquisa que saiu. Essas pesquisas, gente, são da XP, foram publicadas hoje, né, e essa daqui fala sobre o ponto que estamos na crise do coronavírus. As pessoas acham que o pior ainda está por vir ou o pior já passou. E olha como ficou dividida aqui a população, né? 68% das pessoas acreditam que o pior ainda está por vir. E 22% acreditam que o pior já passou. Pelo menos, sabe, Contarato, eu vejo nessa estatística aqui que existe uma consciência da gravidade do que é essa pandemia, né? As pessoas, elas estão conscientes que a situação não é boa e que, pela falta de governo, tende a piorar, né? Essa análise que eu tenho feito desse estudo aqui. E que isso é muito, muito lamentável, né? Assim, né? Viver essa situação, né? Diante de uma pandemia, né? A falta de esperança, né? A falta de esperança. Agora eu fico mais triste com a irresponsabilidade do governo, né? Você vê aí, insistir, tirar, em pouco tempo, tirou 2 ministros da saúde. Numa área tão sensível. E outra coisa, os militares têm um valor incomensurável na nação, que é da segurança nacional. Agora, militarizar o meio ambiente como ele está fazendo, agora o Ministério da Saúde, né? Quer dizer, nós temos que ter cautela, nós temos que pautar pelo mérito, pela capacidade técnica, né? Vamos respeitar a ciência está aí. Se você não vai a favor da ciência, o resultado é morte. Ele é o principal ocasionador da violação do principal bem jurídico, que é a vida humana, respeito à integridade física. Eu estava vendo, Contarato, já são 2.800 e lá vai ter, né, militares no governo. 2.000 nas funções de ministro ao segundo escalão, ao terceiro escalão, né? São quase 3.000 militares hoje no governo. O ministro da Saúde aí, o interino,
trouxe mais 9 militares para essas pastas estratégicas. Olha, eu admiro, né? Inclusive o exercício da função, né, militar requer conhecimento técnico, né, também, estudo, né, mas também tem agregado à função uma hierarquia Sim. que dentro desse momento que a gente vive hoje com um presidente que não respeita a ciência, termina sendo uma hierarquia burra, né? Até o Merval escreveu um artigo sobre isso, né, falando da irracionalidade, dessa irracionalidade hierárquica, né, assim. Tem uma pessoa que não tem racionalidade para conter uma pandemia, dando ordens para o seu subordinado que ele é obrigado a cumprir por uma questão hierárquica, né? Acho que não tem conhecimento nenhum sobre aquele assunto, né? É a queda do Taish, é a queda do Mandetta, né? Justamente porque defendiam a ciência ali, né? Como manter um ministro, né, em um espaço, um ministro técnico no Ministério da Saúde dentro de um governo que ignora a ciência, né? Nossa Não Senhora. faz sentido, né? Por isso que daí a importância da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos prefeitos e governadores. Porque, infelizmente, nós não temos um chefe de Estado. Ele deveria estar sendo um bom articulador no sentido positivo, saber transitar junto com o Supremo Tribunal, com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com a Advocacia Geral da República, com a Advocacia Geral da União, com o TCU, sendo um articulador, um estadista, né? E infelizmente ele não tem tido esse tipo de comportamento. Eu ouso falar, às vezes soa isso forte, mas Túlio, eu tenho chegado à conclusão de que nós estamos vivendo uma ditadura em plena democracia. Porque o governo que legisla por medida provisória, que quer alterar lei federal por decreto, que ataca as instituições, que participa de movimentos que são favoráveis à volta do AI-5, que enaltece a ditadura, que nega a ditadura e enaltece a tortura. Quer dizer, que viola a vida humana, que desmantela a educação, que acaba com o meio ambiente, que anistia grileiros, que quer acabar com os povos originários. Eu tenho saído daqui, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, eu fui visitar os Guaranis Kaiowás, em Mato Grosso do Sul, eles estão sendo dizimados. Estão sendo aniquilados. Só o ano passado teve autorização de 503 agrotóxicos. Agrotóxicos que foram proibidos no Reino Unido e na Europa. Isso é muito sério. Eu peguei estudos do Sistema Único de Saúde, o número de pessoas que estão morrendo, aborto espontâneo, deformação, deformidade, câncer. Quer dizer, como reduziu a participação da sociedade civil, o CONAMA tinha 96 integrantes, todos os representantes de todos os estados da federação passou a ter 23. Ele criminaliza ONGs. Os funcionários do IBAMA e ICMBio tiveram que protocolar uma representação junto ao Ministério Público Federal por assédio moral coletivo contra o ministro do Meio Ambiente. Quer dizer, ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, acabou com o Departamento de Educação Ambiental, acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento. Quer dizer, eu ouvi do ministro de Minas e Energia, que eu convoquei na Comissão do Meio Ambiente, que no Brasil tem 796 minas de extração de minério e não existe mina segura. Eu fico imaginando que Deus nos proteja se tiver um acidente nuclear. Porque nós temos extração de urânio. O dano é irreparável. Então, quer dizer, esse governo, ele infelizmente... ele constantemente está violando o principal bem jurídico que ele deveria estar promovendo, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. Fora a desinformação, né, Contarato, assim, que promove o presidente, né, com as suas declarações, né, com fake news. Existe todo um sistema aí montado de disparo de mensagens. A gente tem visto isso na CPMI das fake news, que isso daí é financiado. Esse sistema ele tem páginas e páginas de cadastros, né, de telefones, de WhatsApp, e que eles se comunicam com essas pessoas, né, que disseminam também notícias. Eu não estou dizendo que é criminoso uma tiazinha que recebe a notícia, compartilhar com a filha, não é isso, né? Essa tiazinha que a gente fala tia porque nos grupos de WhatsApp da família, boa parte são as tias que compartilham desinformação, né? Mas essa senhora, né, que faz isso, ela também é vítima dessas fake news, né? E é isso que esse governo faz. Existe essa cadeia que ela foi construída e existem perfis que são aqueles perfis que orientam, né? Quando é para atacar determinada reputação, quando é para se posicionar sobre aquela pauta, quando é para subir uma hashtag, né? Fora os robôs, né? Não estou nem entrando no aspecto dos robôs.
E quando a gente parou para investigar esses perfis, a gente viu que boa parte desses perfis parte de parlamentares que estão no Congresso, né? De computadores, de IPs, de máquinas do serviço público, né? Foi por isso que o Eduardo Bolsonaro ficou desesperado, né? E deu entrada junto ao STF para a gente anular a prorrogação da CPMI das fake news. Junto a ele, 8 deputados do PSL fizeram a mesma coisa. Todos eles grandes propagadores de fake news, né? E isso num momento de pandemia, né, quando uma parlamentar fala que o caixão foi enterrado vazio, com uma pedra dentro, quando um parlamentar fala que tem que tomar água com cloro e fazer gargarejo para matar o vírus que está na garganta, quando o outro fala que não sair de casa é um exagero, que esse vírus é uma gripezinha e tal, é isso que deixa a gente preocupado, né, porque são dois cenários absurdos se somando, né, e misturados podem causar danos à população incomensuráveis, né? E aí eu tenho esse levantamento aqui, ó, a opinião sobre isolamento social. O que é que você acha que os brasileiros pensam hoje sobre isolamento social? Se eles são favoráveis ou contrários ao isolamento social? A tua opinião, Gonçalo? Eu espero que eles sejam favoráveis. Pois espero. Também foi uma boa surpresa para mim ver o resultado dessa pesquisa. 76% dos brasileiros acham que é a melhor forma de prevenir e tentar evitar um aumento da contaminação pelo coronavírus. 14% acham que está sendo exagerado. Está aqui a pesquisa. 76%, né? 76%. 14% acha exagero e apenas 7% afirma que não é o melhor caminho para se enfrentar a crise, né? Ou seja, a gente tem aí 3 a cada 4 brasileiros sabem a importância de manter o isolamento social. Pena ter alguns indisciplinados, né? Que saem de casa mesmo assim, né? Apertando a mão, abraçando. Pois é. E é muito revoltante, né? Porque você sabe que aquela pessoa que está saindo, ela vai, de certa forma, provocar com que você fique mais tempo em casa, né? E por isso as campanhas aí, parabenizar, eu acho que 90% da imprensa brasileira aí que vem reforçando a importância desse isolamento, de aguentar firme, né, que isso vai passar, de ficar em casa. Eu acho que outros países têm mostrado isso também, né? A única forma de sair dessa crise é se mantendo dentro de casa sempre que possível, né? Porque o presidente, quando ele segura o auxílio emergencial, ele obriga as pessoas a saírem de casa. E essas pessoas terminam se revoltando com quem pede para ficar em casa, né? Você tocou num ponto que eu estou assim, cada vez mais preocupado. Um dos pilares de uma democracia é a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é que vai dar voz, vai dar vez, vai fazer o retrato, sempre buscando com fidelidade, com ética. E eu nunca vi um momento de tanto ataque à imprensa brasileira. E isso é muito preocupante. Quando você começa a atacar as instituições dentro de uma democracia, é necessário que a população deixe a ideologia de lado e pense efetivamente no que ela quer para o próximo, para o seu filho, para todos nós, né? Me faz lembrar o Kant, né? Immanuel Kant, um brilhante doutrinador alemão, que ele instituiu um imperativo categórico. Ele falava que você tem que agir de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. Então eu fico triste quando eu vejo que, por parte do presidente, ele dissemina o ódio, quando nós tínhamos que estar disseminando muito mais o amor, a solidariedade, o respeito, a compaixão, né? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas próximas a gente, próximas, às vezes até parente, que vai, porque eu acho que esses dias eu estava lendo um artigo fantástico falando os jaís que existem em cada um de nós, né? Porque essa revolta, esse ódio, essa violação, né? Você chegar e falar que uma mulher tem que ganhar menos porque ela engravida, você chegar e falar que um governo preconceituoso, misógino, sexista, homofóbico, eu não tenho como achar isso razoável. Esse projeto que eu apresentei da paridade, sabe como que ele surgiu isso? Porque um senador aqui, agora, nessa legislatura, ele apresentou um projeto de lei para acabar com a participação das mulheres, porque tem a participação que... Com os 30%, né? Para explicar. Até nisso nós somos preconceituosos, porque todos nós falamos 30%.
mas é porque a lei fala 30% para um gênero e 70% para outro. Uhum. Só que o A gente censo compreende põe vaga de mulher, né? Porque, isso, a gente já pois é. põe o percentual menor para as mulheres. Mas eu posso ter um partido com 70% de mulheres e 30% de homens. Uhum. E aí ele apresentou e eu fui o relator na CCJ e eu votei, eu fiz o relatório pela rejeição e graças a Deus ele só teve um voto favorável. Para minha surpresa, foi de uma mulher. E aí graças a Deus, enterramos, porque esse projeto visava acabar com a participação das mulheres, e eu apresentei um projeto estabelecendo a paridade. Agora, uma curiosidade, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, o único que até hoje não foi presidido por uma mulher foi o legislativo. Eu tive em Mato Grosso do Sul, na Assembleia Legislativa, lá de 23 deputados. Sabe quantas mulheres? Nenhuma. Nenhuma. E tem coisa errada nisso, porque nós temos 52% da população que são de mulheres. Então, quer dizer, eu queria uma representatividade maior dos índios. Nós temos a Joênia lá na Câmara Federal, mas eu queria uma representatividade maior dos índios, da comunidade quilombola, dos pobres, dos negros, dos deficientes. Infelizmente, o Congresso ele não representa o povo nesse perfil sociológico que eu almejo, que deveria ser muito mais inclusivo. Com certeza, Contarato. E se você for fazer o recorte, né, a maioria são homens brancos, né, velhos, né, ou de meia idade, faltam jovens também, né, no parlamento. E os que são jovens, muitas vezes, são os filhos dos que já estavam lá, né? Ou é fulano filho, fulano neto, né? Que de alguma forma se beneficia ali daquela estrutura, daquele sistema político para poder ocupar aquele espaço. Mas existe uma falta de sintonia mesmo, realmente, do Congresso com a sociedade, né? Não é à toa que tantos das pautas importantes para a sociedade, como casamento, você é a pessoa ideal para falar sobre isso, né? Um casamento homoafetivo, não partiu do Congresso, da Casa Legislativa, né? Uma coisa que veio do STF. Todos, né? Agora, esse ano, direito de doar sangue, só agora em 2021. Parece que nós estamos falando da época que coisa, medieval. né? Pois Todos os direitos da população LGBTI. Você imagina, nome social, direito à adoção, eu tenho um filho, direito ao casamento, direito de colocar o companheiro ou a companheira em conjunto na declaração de imposto de renda, direito previdenciário para ser o seu beneficiário, pensionista no caso do falecimento, tudo. Nenhuma conquista do Congresso. Nenhuma. Tudo do STF. Tudo por decisão judicial. É lamentável, né? Então, agora é triste. Por que nós só deixamos isso acontecer, né? Eu acho que isso nós também temos que fazer uma meia-culpa, né? Esses dias eu falei no centro. Somos minoria, né, meu irmão? Olhando assim, somos minoria lá dentro. Somos minoria. Mas esses dias eu falei no plenário, no Senado, porque eles falam assim, o Supremo está invadindo a competência. Eu falei, não. Nós temos que entender o seguinte, isso é elementar no direito. O Poder Judiciário não pode se eximir de dizer o direito. Se nós nos acovardamos e colocamos por debaixo do tapete os temas sensíveis que são atuais e que necessitam de uma lei, se nós não legislamos, alguém vai ter que dizer o direito. Então, quem vai ser chamado é o Supremo. Então, não é porque ele está fazendo. Por que equiparou a homofobia ao crime de racismo? Porque nós não legislamos. Por que teve que vir o CNJ para falar os cartórios têm que fazer casamento entre pessoas do mesmo sexo? Porque nós nos acovardamos. Por que a redesignação sexual se deu por SUS? Porque nós não regulamentamos. Então fica com um tabu. Isso me assusta demais, sabe como tudo? Porque eu falo assim, meu Deus, nós estamos em pleno 2021. 2020, e nós estamos falando, parece que nós estamos falando na era medieval. Pois Acho que a gente tem que repensar. Vira e mexe, eu falo isso. Eu tenho dado minhas opiniões falando, olha... Eu falo muito sobre isso, Contarato, assim, que a política deveria ser um espaço para as pessoas comuns, de boas ideias, né? Que querem intervir, né, na sociedade, né? E no Nordeste, né? Não sei para os capixabas, né? Mas ainda é um espaço muito fechado, aquelas oligarquias familiares, né? Você vê as renovações que a gente percebe na Assembleia Legislativa, ou até nos mandatos federais, são de filhos, de netos daqueles que já estavam lá, né? Ou às vezes até prefeitos, né, que colocam um filho para disputar um mandato de deputado, né, para ter ali a família. Olha, tem
tem um colega seu no Senado, né, que tem um filho prefeito, um outro filho deputado federal e um outro filho deputado estadual, né? Aí, assim, mudam-se as caras, mas as práticas são as mesmas, né? Porque os pais deles ainda comandam ali, né? Interferem, né, nas decisões daqueles que estão ocupando, né? Daqueles jovens parlamentares que ainda enxergam o espaço político de uma forma retrógrada, né? Mas, bem... Mas isso tudo eu acho que vai mudar, sabe quando, Túlio? Ah, Quando a população entender que o voto tem um preço. O preço do voto é o preço de uma educação pública de qualidade, de uma redução da carga tributária, de uma efetivação do salário mínimo, como manda a Constituição Federal. Porque se você pegar o artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, ela é muito clara. Ele fala assim, a União tem que instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades da família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene. Quer dizer, nós temos esse mísero salário. Quando a população entender que o voto dela, esse sufrágio universal, que é a exteriorização da cidadania, tem o valor da saúde pública de qualidade, da educação pública de qualidade, de gerar emprego e renda, ela vai pensar muito antes com certeza. Em quem vai escolher para representar. Com certeza, Contarato. E eu vou também, falando do voto, eu vou além do voto. Eu acho que a gente precisa despertar uma consciência coletiva, né? A gente tem, por questões culturais, né, um engajamento cívico muito abaixo de outros países. E essa é uma pesquisa recente que mostra, por exemplo, olhando para os Estados Unidos, 85% da população adulta dos Estados Unidos já prestou algum tipo de engajamento cívico, serviço social, né? Seja na comunidade, na igreja, seja um trabalho voluntário, né? Esse número, esse percentual aqui no Brasil cai para 15%, né? Ou seja, a gente precisa muito despertar esse senso de coletividade, de que a gente pode não só escolher bons representantes, né, e estudar, mas também dar nossa contribuição, né, aumentar nosso nível de engajamento cívico, né? Todos nós nos preocupamos muito com o nosso futuro, lógico, né, com a nossa educação dos nossos filhos, a nossa família, né, quando se sente ameaçado, sobe o muro da casa ali e tal, mas falta, às vezes, uma consciência coletiva ali com a vizinhança, com a rua, né, tentar engajar aquelas pessoas, né, às vezes, para ter um olhar para os espaços públicos, né? A cultura do que é público não é de ninguém, né? E por isso depende, por isso também tem que ser discutido, né? Eu acho que eu nunca vou dizer que a gente vai sair melhor dessa crise, porque eu acho que não vai. Eu acho que a gente vai sair traumatizado, a gente vai sair com a saúde mental abalada, né? De passar tanto tempo enclausurado, mas eu acho que talvez a gente saia com um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de cuidado com o próximo, né? Acho que é isso também que a pandemia tem provocado, né? Não sei, né? Tem esse pós-pandemia que está sendo discutido aí, mas primeiro a gente precisa vencer a pandemia, né? Que é o nosso maior problema no momento. Contarato, vamos fechar aqui então com esse último gráfico, né? Que fala sobre a expectativa de duração do isolamento social. E aí, não vou te perguntar, como a entrevista perguntou aqui aos entrevistados, mas eles colocaram algumas opções. Até o final de maio, até o final desse mês, até o final de junho, até o final de julho, ou que o isolamento social deve durar até que o risco seja pequeno, né? E olha, uma outra boa surpresa, né, que os brasileiros nos dão aqui. 57% acha que o isolamento deve durar até que o risco seja pequeno, né? Graças a Deus. Pois é, a maior parte dos brasileiros, né? Alguns querem acabar logo, mas a maior parte só quer sair de casa quando o risco realmente estiver pequeno, né? Claro, sabe por quê, Túlio? Sabe por quê? Porque está em risco. Porque vai ser independente de raça, cor, etnia, religião, origem, independente de status, de poder econômico. Isso é isso que nós temos que ter. E você tocou num ponto que eu acho fantástico quando você fala do senso coletivo, né? Nós somos muito tomados para olhar pelo próprio umbigo, né? Ter uma visão egoísta, egocêntrica, individualista. Mas o que eu estou fazendo para o coletivo, né? O que eu posso fazer para melhorar a sociedade? Eu acho que é esse conceito mesmo, que eu sempre falo, que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar a sociedade. E o que você, o que essas pessoas que estão nos acompanhando, esses amigos que estão aí, queridos,
estão fazendo para melhorar a sociedade. No seu local, na sua comunidade eclesial de base, no seu centro comunitário, ali no seu município, na sua escola, no seu trabalho, nas relações sociais. Eu acho que é isso. Perfeito, Contarato, perfeito. Então é isso, pessoal. Eu acho que foi um prazer conversar aqui com o senador Contarato, aí, que tem se revelado uma das grandes revelações, né, Contarato? Tem um mandato, na minha opinião, lá no Congresso, né, no Senado. De fato, são muitas frentes que a gente precisa atuar hoje, né? Nós que estamos nessa função, né? Não acreditem que a gente está dormindo e acordando leve, né? É um momento muito difícil para o Brasil, para todos os brasileiros, e são muitos pleitos, muitos pedidos, né? E muito retrocesso desse governo federal, né? 21% dos brasileiros ainda consideram um governo bom ou ótimo. Isso caiu bastante, né? Começou com 36, 32, 28. Hoje temos 21% dos brasileiros achando o governo bom ou ótimo. E 51% achando ruim ou péssimo, né? Muito por conta da negação da ciência, da falta de capacidade de gerir políticas públicas eficientes. E a gente vai continuar fiscalizando, né, Contarato, aí nesse momento e tentando trazer bons projetos para a população brasileira. Eu acho que é esse o nosso objetivo. É isso mesmo. Olha, Túlio, eu agradeço também. Quero mandar um beijo para você, um beijo para a Fátima, que eu sou Está representada por esse quadro aqui, ó. Tá vendo? Vamos ter a oportunidade de conhecer minha família também. Mandar um beijo para todas as pessoas que estão nos acompanhando, seja do meu estado ou de qualquer lugar. Pois é, muita gente, né? Olha aí, 766 pessoas. Pô, que honra, né? Essa turma boa aí. Então, eu me coloco à disposição e eu quero mais uma vez só reforçar esse pedido, principalmente nesse momento de pandemia, esses profissionais que estão na linha de frente. Hoje é dia do técnico de enfermagem, hoje é dia do auxiliar de enfermagem, agora foi dia do enfermeiro. As pessoas estão precisando de um mínimo de dignidade e a dignidade passa por salário e por uma carga horária. Eu vou fazer de tudo aqui no Senado e eu conto com você aí na Câmara dos Deputados. Conta com a gente, meu irmão. Bom falar contigo, bom te ver e te rever. Tá bom. Valeu, Contarato. Um abração, Beijo. cara. Tchau, tchau. Cheiro. Tchau, tchau.